Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ludmila, sou enfermeira e hoje nós vamos falar, na matéria de nefrologia, sobre síndrome nefrótica. Quando nós falamos de síndrome, nós estamos falando de um conjunto de sinais e sintomas. Então, eu tenho sinais e sintomas que são característicos desse processo patológico. O que vocês vão observar? Ela é uma doença renal que não tem cura e que o paciente vai ter que fazer um acompanhamento, um tratamento de forma correta. Se essa patologia não for tratada de forma correta, se o paciente não tiver o tratamento, seguir, ele arrisca, futuramente pode ser que ele se torne um renal crônico. Uma coisa que vocês vão ver, aqui o paciente, então, ele tem uma perda da capacidade renal. Então, o filtrado glomerular, aquele processo de filtração que o glomérulo faz, ele não está sendo feito de forma correta. E aí, vocês vão ver que então é a síndrome nefrótica? O paciente, ele começa a eliminar proteína na urina. Então, a famosa proteinúria. E aí vocês vão ver que o que? Libera maior do que o permitido, porque pode acontecer da gente eliminar no dia a dia? Pode, só que de níveis normais. E aí, vocês vão ver que essa eliminação, o paciente começa a fazer retenção de outros tipos, de substâncias, que vai levar a um edema progressivo. Quando nós falamos da etiologia, então da causa dessa doença, tá? E aí, como que é feita a causa? O que é? Vocês vão ver que nós temos, danos nos pequenos vasos, que são os glomérulos. Lembra lá da anatomia renal, se o meu glomérulo não está fazendo a filtragem de forma correta, não está recebendo esses eletrólitos, esses nutrientes de forma correta, ele vai ter algum dano, ou ele vai vir, a não fazer filtragem. E aí vocês vão ver aqui o que? Se eu não consigo fazer a filtragem, o meu processo vai estar comprometido. E aí, isso vai fazer com que o que? Vai ser liberado toda aquela proteína. Pode acontecer, por exemplo, algumas patologias causarem danos a níveis glomerulares e isso levar a uma síndrome nefrótica. Lesões mínimas, que é muito comum em criança, então, por exemplo, a criança nasce, logo em seguida descobre, a síndrome nefrótica. Pode ser também uma glomerulosclerose segmentar e focal, então é uma cicatrização que foi feita de forma anormal ali, então é um defeito genético. Pode ser também uma nefropatia membranosa, que é o espaçamento, o espessamento, na verdade, das membranas dentro do glomérulo. E uma das causas muito comum, que é a nefropatia diabética. Lembra lá quando vocês estudaram sobre diabetes? Lembra das complicações da diabetes, onde todo mundo fala o seguinte, que todo paciente que é diabético, que ele não tratar de forma correta, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um renal crônico. Por quê? Porque eu começo a ter destruição dos meus glomérulos, dos néfrons, devido à alta concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, isso é muito comum. É uma das principais causas. Então, por exemplo, vocês vão receber um paciente na unidade e esse paciente vai chegar e vai falar, ele é um paciente diabético, hipertenso, tá com proteinúria muito alta. E aí, o que é isso? Pode ser indício de uma síndrome nefrótica. Outra coisa, lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, E ela o quê? Lembra que ela é um tipo de patologia que eu não consigo reconhecer o próprio organismo? Então eu olho, por exemplo, lá para o rim e falo, quem é você? E o rim, sou eu. Não é não. Vaza daqui, meu filho.
Então, pode ser que ele venha, né, a ter vários danos devido ao lúpus. Trombose também. O coágulo, né, ele pode obstruir a veia renal. Se eu tô tendo essa obstrução, eu tô bloqueando a passagem de sangue para o rim. E isso pode, né, ocasionar uma síndrome nefrótica. Outra coisa é insuficiência cardíaca. Se o meu coração não está funcionando de forma correta, coração e rim, ele trabalha muito próximo, né? Tá ali, ó, um junto com o outro. Se o coração não consegue bombear e não consegue mandar sangue para todo o organismo, consecutivamente, o meu rim vai ser afetado. Tá, Ludmila, e os sinais e sintomas? O principal, o edema, principalmente ao redor dos olhos, né? Nos tornozelos e nos pés. Vocês vão ver que o paciente fica muito edemasiado. Quando a gente faz o sinal de Godet nele, vocês vão observar que o quê? Que demora a voltar. Nos olhos, sabe quando a gente dorme muito e que você acorda e que o olho fica bem pequenininho, bem edemasiado? Ou quando chorou muito, fica daquele jeito. Isso não é uma condição normal, né? Outra coisa é a proteinúria. Então, muito, né, é proteína na urina. Então, eu vou urinar e aí você observa que o quê? Que aquela espuma, a urina está espumosa, aquilo ali é cara de proteína sendo eliminada. Outra coisa é a hiperlipidemia, que é o aumento dos lipídios. Então, uma coisa vai acarretando a outra, não consegue eliminar gordura, ela está ficando retida. Isso pode levar a uma hipoalbuminemia, que é a diminuição da albumina, que é um tipo de anticorpo que nós temos na corrente sanguínea, né? Um tipo de proteína muito importante. E isso pode ocasionar uma hipertensão leve. Ué, por que pode ocasionar uma hipertensão leve? Porque pensa, o rim não está filtrando, eu estou retendo líquido. Se eu estou retendo, eu estou aumentando líquido circulante. Meu coração entende o seguinte, preciso mandar esse líquido ser eliminado. Mas aí o corpo não consegue reter, né? Na verdade não consegue eliminar. E aí vai ficando só retendo, e aí o paciente tem um aumento da pressão arterial. Como que é feito o diagnóstico, Ludmila? Ele é feito através do exame simples de urina, para nós observar os níveis de proteína. Vai fazer um hemograma, né, para ver como que tá albumina, como que tá a proteína, como tá triglicérides, como que tá colesterol. Então a gente vai avaliar isso tudo e dependendo do caso, vamos fazer uma biópsia renal. Então vamos fazer uma punção, vamos tirar um pedacinho dali do néfron, né, um pedacinho do rim, e vamos mandar para análise para a gente avaliar. Por que a gente faz isso? Porque talvez o paciente pode ter até já, né, um avanço e aí talvez um possível já quadro de insuficiência renal. Então uma coisa vai ocasionando a outra. Quanto ao tratamento medicamentoso, né? E a gente vai ter que tratar a causa. O que levou isso? Foi a diabetes. Então vamos tratar, porque vocês vão ver que o paciente vai estar descompensado. Então ele vai estar, por exemplo, fazendo uma hiperglicemia, uma hipoglicemia. Então a gente tem que estabilizar. Outra coisa, prevenir e tratar as complicações. Uai, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa fazer, por quê? Para evitar complicações futuras. Pensa comigo, ele desenvolveu síndrome nefrótica devido a uma nefropatia diabética por causa da diabetes. Vamos estabilizar para que dê também uma melhor qualidade de vida. Quanto à dieta, a proteína e o potássio o paciente pode comer de forma normal, claro que não pode exagerar. Porém, a gente vai ter que ter dietas hipolipídicas, então que eu tenho diminuição de lipídio, então hipossódicas e que eu não tenha nenhum tipo de gorduras saturadas, né? Quanto à questão, é uma patologia que se ela for tratada de forma correta, né, o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida, então a gente vai sempre ter o controle, mas que se não for tratado, que se a pessoa achar que não tem necessidade e deixar, né, ter uma vida extravasando as coisas, ele pode evoluir com uma insuficiência renal.
Espero que tenha ficado claro, tá? O conteúdo está bem explicadinho, bem tranquilo para vocês. E ao final do conteúdo tem um questionário que deve ser respondido, que está relacionado ao tema que nós falamos. Espero que tenham gostado da aula. Encontro vocês até breve. Beijos!